Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Você nos acompanha sempre a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques, apresentado pelo Cadu Oliveira. E nós trazemos para vocês os debates sobre os assuntos do momento. E talvez no Brasil nenhum assunto seja maior do que o da segurança pública, principalmente depois dos recentes episódios trágicos ocorridos no Rio de Janeiro, com crianças sendo mortas por meio de balas perdidas. Uma enorme polêmica tomou conta do assunto e impacta na discussão do pacote anticrime, que entre as suas medidas prevê o polêmico excludente de ilicitude. Afinal de contas, qual que é o impacto da aprovação de um pacote como esse, se nos termos em que é apresentado? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que provavelmente o pacote anticrime será enxugado e deverá ficar em torno de 60% daquilo que hoje está proposto pelo governo Bolsonaro. Para falar sobre esse tema, eu convidei 4 especialistas da área e eu vou começar apresentando quem está à minha esquerda. Saulo Marimon, que é mestre em ciências criminais, velho parceiro aqui do nosso programa. Saulo, bem-vindo, boa noite. Obrigado pelo convite, é uma honra. Pela primeira vez aqui no nosso programa, o doutor Rodrigo Oliveira de Camargo, que é advogado. E há algum tempo eu já queria que ele viesse, não tinha fechado a agenda, mas está aqui hoje. Não tinha fechado a agenda, eu agradeço pelo convite e a insistência para nós estarmos juntos aqui. Muito bem. E também, do outro lado da mesa, à minha direita, estão 2 representantes da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o Coronel Jorge Bengocheia, que é estrategista em segurança pública. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui e aprender de novo, ainda mais com os mestres que estão aqui na mesa. E também o Coronel Nelson Pafiadache da Rocha, que é ex-comandante da Brigada Militar. Também um prazer recebê-lo, Coronel. Prazer todo meu e uma grande satisfação receber esse convite, trocando de lado, porque eu assisto do lado de lá, bem sentado num sofá, lá, um excelente programa. Então, para mim, é uma grande honra. Mandar um abraço também para o Coronel Beck, que é o presidente da Azov, e eu é que havia convidado ele, ele é que ajudou aí a montar, pela parte dos meus convidados à direita, a edição de hoje do programa. Um abraço, Coronel. Coronel que já veio várias vezes aqui no programa, na RDC, também nosso parceiro aí, principalmente quando analisamos a questão envolvendo segurança pública e a vida dos policiais. Quero mandar também um abraço para o vereador Rodrigo Massulo, mandou uma mensagem antes do início do programa dizendo que está sempre na audiência. O vereador lá de Santo Antônio da Patrulha foi o vereador mais votado na última eleição. Não sei se vai concorrer aí. Uma hora dessas vem aqui no programa, né, Rodrigo? Um abração e obrigado aí pela qualificada audiência. E hoje nós temos a volta do nosso querido parceiro Beto. Está aí se recuperando. Caiu, se machucou. Está melhor, Beto? Está bem? Foi substituído nesses últimos 2 dias pelo nosso querido Vitor. Substituiu a altura. O Beto está aí meio preocupado que o Flamengo está jogando com o Internacional, né? Está ganhando de 1-0? Pois é, né? É, fazer o quê, né? Faz parte da vida, né? Muito bem, senhores, vamos falar sobre o que interessa. E eu vou começar falando da polêmica. A Agatha Félix, que foi baleada, morreu dentro de uma Kombi com seu pai, o seu avô, aliás, ao lado. Foi muito triste, foi um episódio lamentável. E o governador Wilson Witzel ficou 3 dias em silêncio. O presidente Jair Bolsonaro até agora não se manifestou sobre o episódio. E as oportunidades para fazê-lo, né, já foram perdidas, né? Agora é tarde demais, já passou. E ficou um saldo muito negativo, né, desse episódio. Porque não é o primeiro caso nesse ano, não é o primeiro caso na história. Nós sabemos que bala perdida no Rio de Janeiro é quase que uma questão cultural, né? Infelizmente, as pessoas morrem de bala perdida. Mas com uma continuidade muito grande de uns tempos para cá e muitas crianças, né? E mais recentemente, outra criança também foi baleada. Eu pergunto, e eu começo pelos meus convidados da direita, com o Coronel Jorge, perguntando se isso é consequência dos rumos que a política de segurança pública passou a ter nos últimos meses,
com a chegada de outros administradores públicos que têm uma visão um pouco diferente daquilo que foi aplicado nos últimos anos. E se isso, de alguma maneira, dialoga com o pacote anticrime que é apresentado pelo ministro da Justiça? Eu tenho que dizer aqui que o telespectador que o grande problema é que nós vivemos uma guerra urbana muito forte, muito violenta. São mais de 70 mil assassinatos. E no Rio de Janeiro, há décadas, as facções assumiram praticamente as comunidades. Teve governador lá no Rio que não deixava nem a polícia entrar. Isso aí fortaleceram essas facções. Hoje, por exemplo, nós temos uma situação de tentar desalojar, de tentar enfrentar. Mas todas as iniciativas que foram feitas até agora para enfrentar facções nas comunidades deu errado. As UPPs colocaram policiais sem o suporte da justiça, sem o suporte de leis, que amparassem o trabalho deles lá. Eles entraram sozinhos e foram abandonados lá. Deu errado, perderam. Não lhe parece que as UPPs tentadas pelo governador Sérgio Cabral, sob o comando do Beltrame, estabeleceram uma espécie de pacto branco com o crime para que possamos conviver em paz e harmoniosamente? Então não precisaria botar polícia lá. Para que policial lá dentro? Eles tentaram colocar um policiamento comunitário, fazer um policiamento comunitário. E ao mesmo tempo, colocaram junto com as UPP algumas políticas sociais. Só que, sem um amparo de leis fortes para prender esses criminosos, né? Sem o amparo de uma justiça ágil e de uma execução penal responsável, não vai dar certo nunca. Não deu certo nem a intervenção federal do Exército. O Exército perdeu a luta lá contra os traficantes. Então eles estão dominando a situação e até agora a gestão que foi feita lá, que somente política e não judicial e nem legal foi feita, não vai funcionar. Por isso que eu defendo essa lei anticrime, que tem que mudar. O Bolsonaro, por que foi eleito o Bolsonaro? Não foi eleito por ele, porque ele era um político que até é desconhecido. Foi eleito porque o povo exige mudança. Nós queremos liberdade. Nós queremos o direito à segurança. Que segurança não é um instrumento político, é um direito de todos. E o povo quer isso, exige isso. O Wilson Witts foi eleito porque o povo fluminense não aguenta mais. São mais de 500 tiroteios mês. É só pegar o aplicativo aqui onde tem tiroteio, é toda hora, mais de 20 todos os dias. E esses tiroteios tem moradores no meio. Os moradores são os mariscos ali. E quando a polícia é chamada para atuar nas ocorrências dentro dessas comunidades, o que ela enfrenta? Enfrenta lá o traficante entrincheirados em bunkers, atirando de AK-47, que é um fuzil de alta letalidade, de uma capacidade de distância muito grande, 600 metros pode pegar um policial. E o policial entra lá sem capacete, vez de Kevlar, vai tentar e morre. Então, esse efeito, essa ação policial que é feita lá, também, porque não há um suporte. Eu, por exemplo, já defendo... Os policiais lá também continuam morrendo às pamparras. Isso aí até coloca aqui, ó. Coloca nos anos 80, o pessoal da SWAT veio fazer um curso no Rio de Janeiro. E chamou de loucos policiais. Vocês são loucos ou os melhores policiais do mundo. Você sobe essas comunidades sem capacete, um colete, o próprio colete já não é para anteparo com arma longa, não é arma de fuzil. Então, para resolver isso, eu já, no meu livro, quando eu fiz com Ordem e Liberdade, coloquei lá. A única forma de vencer é com o Estado de Defesa. Tem que ter, porque o Estado de Defesa daí vai dar condições para as forças policiais, né, de limitar os direitos, por exemplo, toque de recolher antes de entrar, quer dizer, tentar proteger a cidadão, do jeito que está, fazer a ação com os moradores circulando, transitando, é que dá essas fatalidades. Saulo Marimon está aqui junto com o seu livro Policiando a Polícia, a Corregedoria Geral de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, trabalho de pesquisa que o Saulo fez e que me presenteou. Aliás, vou mostrar aqui, dá para mostrar para a câmera? Perto. Obrigado, Saulo. E parabéns aí pelo trabalho. Só está disponível em sebos, né? Online. Não é fácil de encontrar. IBCCRIM, que era para os assinantes do IBCCRIM esse livro. Muito bem, então eu estou aqui com uma preciosidade. Saulo, a sua avaliação aí dessa situação e do projeto anticrime, seus primeiros apontamentos. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar nesta mesa com pessoas tão qualificadas como os nossos colegas da bancada. Eu penso que
não é com criação de normas que nós vamos resolver o cenário brasileiro. O problema é de gestão e o problema deve ser enfrentado não só no aspecto penitenciário, não só no aspecto policial, é no aspecto geral. Economia, sociedade, polícias. É um projeto plurianual de um resgate ou de uma colocação de um modelo em que haja uma visão coletivizada da questão. Ou seja, não é levando polícia para uma comunidade pobre que você vai resolver o problema. Podemos passar aqui... Mas é melhor deixar fora? Não, a questão não é... A polícia não deve ir apenas para uma questão de subir num ambiente de uma comunidade para prender A, B, ou C, ou D, ou E. A questão é que o Estado, através de assistência social, de emprego, renda, deve estar nesses lugares e em todos os lugares. Eu insisto muito que se nós cuidássemos melhor da execução penal, nós não estaríamos no caos, assim, numa situação caótica que nós temos hoje. E cuidar da execução penal é literalmente aplicar a LEP. A gente não aplica a LEP. Para prender alguém, a gente respeita a lei. Agora, para aplicar a LEP, para procurar até a socialização de uma pessoa que nem socializada conseguiu ser, a gente não faz isso. Agora, sobre a questão desta menina. Muito me preocupa que é um símbolo a eleição do presidente Bolsonaro e do Wilson Witzel. É um símbolo de que duas pessoas... Mas perto do Wilson Witzel, o Bolsonaro até parece moderado. Pois então, é isso que me preocupa, porque nunca com radicalismo nós resolvemos as coisas. Eu sou contra o radicalismo. Assim, ó, eu respeito posições contrárias, antagônicas, mas a gente tem que ser plural. E plural, por exemplo, é a partir de uma visão de polícia que respeite... Não, quando eu falo em direitos humanos, as pessoas ficam pensando, mas é direito... Não, é respeitar regras básicas. Na academia de polícia nos ensinam isso. As academias não ensinam a executar pessoas. Já aconteceu outrora isso, muitos anos atrás, na época do regime militar. Isso sim aconteceu. Né? De a última aula ser uma prática de tortura. Tá, isso existiu, lá pelos anos 70. Agora, hoje as polícias têm uma preocupação em agir com cautela. Os colegas militares aqui, os quais eu tenho muito respeito e consideração sempre, eles sabem que na própria academia militar, que é uma academia muito boa, muito técnica, não se ensina uma ideia de seguir atirando, é sempre... Atirando na cabecinha. É muita prudência, é muito cuidado. A primeira arma, eu já falei isso aqui uma vez, é o cérebro. A última é o equipamento de segurança da arma de fogo. Então, nesse momento, nesse caso dessa menina, o que acontece? Quando um presidente ou quando um governador de estado sinaliza dizendo que vamos acabar com isso aí, com essa bandidagem, vamos dar tiro, acaba, entre aspas, abrindo uma caixa de Pandora, como a gente fala, e acaba soltando uma situação que não era para acontecer. Porque o policial se sente em tese, eu vou atirar e se eu errar eu tenho uma situação jurídica, um respaldo jurídico, um respaldo governamental. E nós sabemos bem, quem atua na segurança pública, que não é bem assim. Na hora o policial vai ficar para trás. E aí é com ele. Porque quem mandou, aí fica tudo assim, quietinho, não é? Veja bem, não foi bem assim que nós dissemos, ou então pior, nem diz nada, como o governo não disse. Eu defendo polícia técnica, polícia com inteligência, mínima letalidade. E letalidade não tem a ver com qualidade. Nunca teve. Tem a ver com a eficiência, a observação, cuidar das fronteiras, porque essas armas entram por onde? Pelo nosso mar, pelos nossos rios, pelas fronteiras que estão desguarnecidas adequadamente. É com um trabalho anterior. Né? E isso exige tempo. Por isso que eu não acredito, de forma nenhuma, que pedalar a porta de comunidade carente ou fazer mandados de busca, que eu vi lá no Rio de Janeiro, na época da operação lá, mandados de busca e apreensão coletivos. Toda uma região. Não é assim que funciona. O trabalho tem que ser focado, tem que ser com cuidado, com respeito às pessoas que moram ali. Elas têm direito de ter segurança do Estado. Elas não podem ficar olhando assim, eu tenho um traficante de um lado e tenho um policial do outro. O que eu faço? E aí, só para encerrar minha primeira fala, tem um documentário de 1997 que está no YouTube, que eu sempre recomendo, chamado Notícias de uma Guerra Particular.
terrivelmente atual. E isso é muito preocupante. Não, Nelson. Pois eu fico muito feliz por estar aqui, tá? E cumprimento os telespectadores e já nos cumprimentamos aqui, já fiz meus agradecimentos. E eu fico feliz aqui porque cada um vai trazer um contributo sempre nesse tipo de discussão, segundo a sua visão, mesmo que a literatura possa ser coincidente. Mas a percepção dos fatos, né, ela também se flete sobre a nossa percepção algumas percepções de ordem política, ideológica, conceitual, religiosa, seja como for. Então, ouvi atentamente a fala do delegado Marimon, a fala do coronel Bengoche, meu colega, amigo, uma pessoa, um homem culto, inteligente também, tá? E a minha oportunidade de dizer, Guilherme, para que isolemos o Rio de Janeiro. O Brasil precisa isolar a realidade do Rio de Janeiro. Aquela polícia, senhores telespectadores, não é a polícia do Brasil. Aquela polícia não tem nada que ver conosco, assim como aquela cultura carioca não tem nada a ver com a cultura gaúcha, com a cultura catarinense. É diferente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade antiga, é uma cidade que já foi modelo e impôs modelos, mas hoje ela, de alguma forma, perde esse significado, né? E, de acordo, né, a polícia não foi feita para matar. A polícia não foi feita para maltratar pessoas. A polícia é a primeira linha governamental que se apresenta perante a população para repassar a segurança de que o fruto do voto do cidadão, certo? Produz uma ação governamental, né, de prestar saúde, de prestar estrada e de prestar segurança. Uma atividade típica do Estado formal. E, por tal, o governante dá o tom da sua política, da sua polícia, né? Lá no Rio de Janeiro, diante de uma realidade que eu preciso trazer um pouquinho atrás, na primeira intervenção das forças militares, a Brigada Militar, eu tive a oportunidade de fazer uma proposta no Comando de Policiamento da Capital, para o comandante, a quem eu era da assessoria do comandante do Policiamento da Capital, para que embarcasse um número de oficiais para conhecer a intervenção, conhecer a realidade. E foram escalados 4 oficiais para acompanhar a primeira intervenção, que não deu certo. A segunda intervenção também não deu certo. Passo é que pediram até garantias de extensão do foro militar para ações típicas de polícia. Uma anomalia. Sob o prisma jurídico, uma anomalia. Mas há que se entender a preocupação que quase chega na visão do coronel Bengoche, do estado de defesa, para congelar, a gente chama, né? Congelar, ou seja, a força da legislação penal e processual, ela sofre uma diminuição, o que eles chamam, né, na linguagem jurídica, né, doutor Rodrigo, um capite diminute, né? Então faz uma limitação, que também eu tenho minhas dúvidas, porque ali, e agora me reportando já para o episódio da menina, essa menina morreu. Como nessa sequência poderemos conviver com mais mortes de pessoa que, vamos dizer assim, que a família jamais poderia imaginar que iria acontecer. Iria acontecer e depois, na análise do pacote anticrime que já mencionasses, Guilherme, na questão da legítima defesa, das excludentes de criminalidade, aquilo que em situação normal é crime, mas, dada a circunstância, afasta, né, de alguma forma a incidência da figura típica, né, que prevê o Código, né? Eu não vejo nada nisso ali de que vá mudar o juízo, né, o entendimento do julgador. O julgador vai continuar julgando de acordo com as circunstâncias e vai aplicar, mesmo que não tenha relevância, uma disposição de não passar isso na
nas casas legislativas. Não tem por que passar. Então, não pode decidir. Não é porque já está. Aquele medo, coisa não já tá tem. definido no- É por no evidente. plano Bom, dispositivo, o ali, que dos três. acontece? Agora vamos então para a parte cultural. Para não pensar que amanhã a brigada vai adentrar em espaços que volta e meia circula pela imprensa, de que em tal zona tem o domínio da gangue de A, de B, de C, seja quem for, do mano, do bala na cara, seja quem for. Aqui no Rio Grande do Sul não tem espaço, que a Brigada Militar e a Polícia Civil não tem o domínio pela força da lei. Mas e por que recentemente nós tivemos tantos casos de policiais sendo assassinados aqui no Rio Grande do Sul? Porque é da natureza, porque o crime Foi uma ganhou... flutuação para cima que foi na contramão dos indicadores gerais de violência, que estavam em queda. Eu até achei surpreendente e comentei aqui no programa em várias oportunidades. Aí nós vamos, dizer assim, abrir muito, porque nós vamos ter que entrar em questões sociais, econômicas, né? Que aí já é um campo muito amplo. Quer dizer, o crime está, por mais que se controle, por mais que nós possamos mostrar indicadores, e como se fez em algum tempo, que mudava o período. Governos passaram trocando, foi ou não foi verdade? Não, e aqui em Porto Alegre nós temos mais de 240 facções gangues. Certo. 240. A Polícia Civil desmontou uma quadrilha que está comandando Santa Bárbara. Lá em Sim, Santa Região, Santa eles Bárbara, migraram. Bala na cara. O crime tem uma novidade Bala no na cara. Estado. Ele está migrando. Ele sempre migrou, mas de forma não perceptível. Agora, pelo um trabalho extraordinário de investigação da nossa polícia, a polícia trabalha muito, a polícia está muito qualificada, está muito atenta. Esse trabalho de inteligência que inteligência o mencionou aqui. que a Brigada Militar também atua nesses termos, e hoje há uma integração. É interessante, nós estamos convivendo, saibam as pessoas que... a sua família, os senhores não estão ao abandono, com a ascendência ou a proeminência de criminosos. A polícia está acompanhando. Às vezes não se atua de pronto, porque para atender o global. Então, o crime vai continuar, porque ele é proporcional, segundo alguns entendimentos, né, às questões de ordem social, a questão, por exemplo, assim, hoje com o desemprego, as pessoas de alguma forma, isso é uma briga que eu tive com, né, uma posição diferenciada de uma autoridade, eu digo, não queira o senhor me dizer que alguém passando fome e batendo em porta e não conseguindo emprego, não que ele vai passar numa caixa de banana no mercadinho e não vai pegar uma banana e comer, que é crime. Pequeno crime, famélico, que nem é considerado, mas assim também ele pode receber R$300 para levar um pacote para uma cidade de 100 quilômetros. Sem saber o que tem dentro. Em tese, sem saber o que tem dentro. Então diz assim, nós temos que ter muita atenção para essas circunstâncias que estão envolvendo a questão da segurança pública. Doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Saulo. Eu quero recuperar um pouco a pergunta feita no início, né, e já expor a minha opinião que sim, esses casos que têm ocorrido de forma reiterada, eles servem como efeitos simbólicos do próprio discurso que foi dado no tom das eleições. Eu não quero separar o Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul, acho que nós temos que, um pacote anticrime que atinge todo o Brasil, nós temos que trabalhar as polícias numa realidade, né, ainda que sejam diferentes, mas dentro da perspectiva normativa a gente tem que trabalhar numa realidade igual. E esses episódios que nós tivemos aí no decorrer dos anos, me parece sim que são efeitos simbólicos de todo o discurso que foi colocado nas eleições. Esse caso da Ágata não foi um caso isolado, nós temos o caso dos 80 tiros, nós temos o caso de um menino em Florianópolis que estava brincando com uma arma de fogo e foi alvejado por policiais militares na cidade de Florianópolis e acabou sendo morto. Evidentemente, isso não é uma orientação geral para todas as polícias, mas nós temos também que verificar que os indivíduos que estão no combate ostensivo, que os indivíduos que estão na rua, muitas vezes eles não têm as orientações dos seus superiores para tomar uma atitude e acabam alguns danos que devem ser respondidos. Ou seja,
dentro da ideia de criar uma excludente de licitude para policiais militares que atuam por medo ou que atuam por surpresa, enfim, faria com que esses indivíduos, em caso de cometimento de alguma irregularidade, de algum excesso, de algum ilícito, eles simplesmente não responderiam por isso, o que me parece um extremo absurdo. Dizem os críticos do presidente que isso beneficiaria as milícias. Pois é, então aí isso entra, aí nós vamos trazer para recortar o Rio de Janeiro, né? Então, assim, existem as estruturas paramilitares, existem as milícias e, de certa forma, isso auxiliaria ou legitimaria a atividade desses indivíduos que não são polícia, né? Que se valem dessa condição que eles tiveram durante algum período, ou no passado, ou até mantêm no presente, se valem dessa condição para praticar crimes de todas as ordens. Eu também queria, já desde a minha primeira intervenção, também trazer, pontuar que todas essas vítimas, desses casos que nós estamos referindo aqui, são vítimas negras. E isso é uma situação que também deve ser trazida a lume. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu sou coordenador, represento aqui no estado do Rio Grande do Sul, bate muito em cima disso, porque parece que a bala perdida encontra sempre o corpo do pobre, o corpo do negro. Então, isso é uma questão também que deve ser verificada, discutida, porque os números do anuário, o Atlas da Violência, o anuário da Segurança Pública, né, eles demonstram que nós temos um elevado número de negros sendo vitimados dentro de uma faixa etária, e isso é um fenômeno. Isso tem que ser verificado, por que isso acontece, porque só as balas perdidas acabam sendo encontradas no corpo dos negros. E também é legítimo falar aqui a letalidade policial, porque a polícia do Brasil é a que mais morre no mundo. Então esse também isso não seria problema. resultado de uma guerra? Quer dizer, mais morre, mais mata. Com certeza. Isso aí nós já vamos entrar, então, nós teríamos outro programa para falar sobre a política criminal de drogas e aí nós temos uma guerra em que as propostas de alteração de legislação colocam o indivíduo no meio. Então, assim, realmente essa situação ela precisa ser vista com bastante parcimônia, bastante equilíbrio, bastante calma, porque nós temos aí os dois lados da moeda. Nós temos uma polícia que mais mata e uma polícia que mais morre. E isso certamente não está certo. Mas, doutor Rodrigo, permite eu acho que temos que pontuar. pontuar. Para debate. Por evidente que a população dos morros carioca predominantemente é da raça negra. São afrodescendentes, se usar a linguagem em voga. Inclusive, as favelas cresceram nessa... Se criaram ali e já o próprio conceito de bala perdida, já assimilado pela população, né? Popularmente chamado de bala perdida. Se ela é perdida, ela não escolhe. Segundo, a reação que possa aparecer, que resultou em votos para determinado candidato. E eu falo com toda tranquilidade, porque a minha opção de voto não era o presidente Bolsonaro. Né? É que, no final, estava entre ele, né, e o candidato da esquerda, da qual eu não voto da esquerda, não aprecio a esquerda e lamento tudo que foi produzido pela esquerda. Inclusive, se nós fizermos uma análise, né, uma análise despida do caráter ideológico, nós vamos ver, né, que há uma interpretação muito tendenciosa, certo? Inclusive dos anuários, porque de pronto é levado especialmente para um canal de televisão, certo? Com viés de interpretação que essas pessoas estão sendo vitimadas porque tem uma orientação governamental que o presidente da República foi eleito para fazer uma reação. Jamais o presidente Bolsonaro se expressou para qualquer organização policial, para qualquer governo de estado, para dar essa orientação. A postura do governador do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo, é a postura que ele assumiu publicamente, eleito com esse discurso. Portanto, a população do Rio de Janeiro recepcionou
Porque se voltarmos aqui para o Rio Grande, nós tivemos episódios de porque também a população do Rio Grande do Sul, de alguma forma, né, não aguentava mais o destaque, a proeminência e o uso, inclusive, né, de criminosos para fomentar verdades que não poderiam mais passar. Um pouco atrás, uma autoridade pública da segurança pública sai abraçada, interceptando uma ação policial, a desmoralizar a ação policial efetiva, porque ninguém, no caso do episódio da lotação, o senhor secretário da Segurança, numa demonstração visível, certo? Que aquele público tinha que ser cativo do Partido dos Trabalhadores. Lamentavelmente, isso é muito triste, porque para toda ação gera uma reação. E a reação da população se expressou no voto. A única forma que nós, cidadãos contribuintes, votantes, podemos reagir diante do mal, inclusive, é mandando para casa aqueles que nos agridem por qualquer forma. E dar por eminência, enaltecer o crime, tá? E fundamentar teses que campeiam nas academias, que inclusive nos correram de dentro de um estabelecimento que nós não frequentamos mais. Né? E vou dizer, na PUC, ficou intransitável, até para os isentos, que dirá para nós que somos da direita. Então nós temos que ter cuidado, a população tem que ter um pouco de cuidado. Os discursos são bonitos, a apreciação unilateral e que está tendo curso, especialmente na Rede Globo, para atacar politicamente e não se encarregar de ajudar, porque é o seguinte, o que pensa efetivamente aquelas pessoas do bem, trabalhadores, honestos que moram nos morros. Mas temos que entender que eles também fazem uma opção. Eles estão inoculados com a ideia que tem uma polícia que é adversária deles. O que é importante aqui também, eu escrevi um artigo... Só fazer antes do senhor falar, posso fazer um apontamento sobre a fala do Nelson? Sim. Coronel Jorge, o que eu acho que é importante e vai no encontro, que eu comentei sobre isso essa semana, teve um episódio, Coronel, que me pareceu bastante ilustrativo disso que o senhor está falando. O governador Witzel subiu em cima de um helicóptero, e esse helicóptero que estava sobrevoando uma determinada região de favela no Rio de Janeiro começou a, segundo relatos, dar tiros a esmo, ou aparentemente mirava algum grupo criminoso, mas não disparava com um alvo específico dentro da favela. Aí é uma pergunta que eu lhe faço. Diante de uma situação como essa, a percepção da população de que ela pode ser alvejada por parte da força policial, que deveria ser vista como aliada, como até libertadora diante do fato de que, sim, essas pessoas estão ali sob o jugo de uma tirania branca estabelecida pelo crime organizado, não traz a percepção equivocada de que a polícia é vista daí também como inimiga? Quer dizer, eu posso ser alvo da polícia que está lá em cima. Quer dizer, não é isso que eventualmente aquela ação da polícia, por isso que eu disse anteriormente, Guilherme, aquela ação da polícia, aquela orientação governamental não é a orientação da Polícia Civil Gaúcha, da Brigada Militar, da Polícia Militar de Santa Catarina, de Goiás e Minas Gerais. É uma realidade. Nós temos que entender que é uma realidade diferente de tudo. E digo mais, estarão todos no carnaval. Milicianos, policiais, bandidos, organizações criminosas. E eles fazem o pacto e vão para o carnaval. Eu gostaria de colocar uma realidade aqui que eu tive debatendo sobre a questão das facções aqui no Rio Grande do Sul. E daí me ative a questão lá daquele Território da Paz. O Território da Paz tinha tudo para dar certo. Foi colocado lá policiais comunitários, que é um tipo de policiamento que você faz. Porque o policiamento ostensivo tem vários tipos de policiamento, tipo especial, né? Tipo geral, de trânsito, e tem o tipo de policiamento comunitário, que é aquele policiamento aproximado, o que faz relações comunitárias, que todo mundo quer, que seria a polícia ideal que todo mundo quer, que os cubanos fazem, os japoneses fazem, que os americanos colocaram em Nova York, né? Então, vamos colocar aqui na Restinga, colocar na Restinga, botaram políticas sociais, nomearam líderes comunitários que se envolveram na comunidade. Por que não deu certo? Não deu certo justamente porque
as facções começaram a se impor, começaram a retalhar. Então, por exemplo, o líder comunitário já deixou de ser, não, eu não quero mais. Porque, e a brigada prendia, fazia a pressão, a Polícia Civil fazia as operações, mas em seguida os bandidos estavam de volta. Então, essa permissividade da lei, esse garantismo penal que eu não consigo conceber, né, que essa bandidolatria que está aí, que eu considero que onde o bandido é a vítima, o policial é o vilão, isso não vai dar força, não vai ter força, não tem condições de restabelecer a ordem. Jamais vai restabelecer a ordem. É só assim, ó, eu tenho que falar algumas coisas a partir do que os amigos falaram, mas primeiro, bandidolatria, que é um termo usado por um promotor aqui da nossa comarca, né? Não é uma realidade jurídica. Isso é uma falácia. Mas é uma falácia. É uma realidade. É uma falácia. Uma realidade. É uma falácia. É uma realidade. Meu querido, você me escuta. Conhece algum juiz que defendeu um bandido numa sentença judicial absolvendo? Ou um juiz que mandou soltar um réu, porque este réu aqui é um grande infrator, nós temos que defender esse infrator. Só a 4,5 toneladas de maconha agora, há 2 meses atrás. Aquela decisão da juíza, por devida vênia, foi errada tecnicamente. Eu discordo dela também. Mas ela não é. O senhor pediu uma, já estou lhe dando uma recente. Não é verdade que existe uma bandidolatria. Segunda coisa, garantismo, que é uma filosofia que um tal de Luigi Ferraioli defende. E o problema é que tem que ler o Luigi Ferraioli para saber o que é garantido. Sim, claro. direito Então, à razão. primeira coisa importante. Né? Passamos a seguinte ideia. Ele defende elementos de garantia constitucional, que todos nós tenhamos um julgamento justo, que saibamos quem nos deteve, que tenha acesso às provas, que não haja nenhum tipo de produção ilegal de provas ou vazamento de provas de acordo com interesse e conveniência, como aconteceu numa certa operação em Curitiba, que ofendeu a Constituição e só deram um pito. Tá? Então, pode, né, doutor? Não é questão de... Quando o formalismo se sobressai sobre o... Não, aí fica difícil. Se afirmar que a esquerda não tem nada que preste e que a direita é a solução, a devida vênia não. O CLONASS não foi um programa importante para a segurança pública? Eu trabalhava numa delegacia de polícia em Porto Alegre, que eu era escrivão de polícia, em que nós tínhamos que suplicar caneta. Porque não tinha apoio do poder público. Era eu que fazia o material para o SEMAT e era uma luta. Mas nós tínhamos uma impressora lá que era uma porcaria. E se não houvesse o CLONASS, que foi governo de esquerda, não haveria uma evolução. O salário que o senhor recebe hoje na sua aposentadoria, que o senhor reserva, só recebeu um atendimento decente num governo de esquerda. Porque vocês e a Polícia Civil eram subvalorizados. Sabe qual é que era o salário do delegado de polícia em 98? R$4.800. Bom, eu só vou lhe pedir uma parte, porque tradicionalmente eu tive um cuidado desde o início da minha carreira, né, de jamais participar de qualquer pleito salarial. Quando comandante, só lutei por uma defasagem de uma categoria que estava numa situação a menor, ganhando por certo menos do que a categoria da co-irmã em segmento a menor. Então, eu quero dizer assim, sobre essa questão salarial, sobre o quanto eu ganhei, quem aprovou, quem fez ou não fez, isso aqui eu passo em branco. Eu passo em branco porque sempre passei, durante meus 32 anos de brigada militar, sempre achei que a polícia se foi aquinhoada, tanto quanto os demais servidores, com exceção de algumas instituições mais tradicionais, mais próximas de governo, que sempre tiveram uma diferenciação em relação a nós outros comuns mortais. Contra isso eu me insurgi, mas não de eu pedir, de eu buscar, de eu pleitar, não soube fazer isso, né? E dizer o seguinte, né? Muito que bem, isso que foi alcançado também não foi pago pelo governo de esquerda, veio a ser pago no governo seguinte, porque durante o seu governo ele não aquinhoou. Então é muito importante que os senhores se deem conta disso, né? Que é muito fácil eu sentar, pedir e levantar e o outro pagar a conta. Mas era parcelado. Mas seja como for, meu prezado delegado. Então, assim, nosso compromisso tem que ser sempre com a verdade. Sim, né? Então, doa em quem doer.
Então, eu quero dizer o seguinte Então também... vamos recentrar a discussão daí no Não, voltando. debate. Voltando. Vamos para a área salarial, podemos discutir isso outra hora. Dizer-se que no estado do Rio Grande do Sul teve gestões, né, que franquearam, que chegaram a humilhar a polícia em reuniões e as pessoas, por disciplina, por decência, né, por respeito a si próprio, chegaram a ouvir de alguém, de um dos próceres, né, que dirigia a segurança pública, que o policial levava a arma para a cama e colocava porque poderia o outro instrumento falhar. Eu pergunto, isso é o cúmulo do desrespeito, uma pessoa que tem a responsabilidade... Se alguém de alguma corrente disse isso, essa pessoa faltou com respeito à polícia. E lamentar, eu sempre digo, eu não estava tenho lá porque eu não ficava lá. Que é diferente do senhor, mas eu defendo sempre o respeito ao policial. Não, nós temos... Nunca vou fazer disso. Nelson, só para completar, pode completar rapidamente, porque eu gostaria de ouvir o Dr. Rodrigo mais uma vez aqui nesse bloco. Então, ainda, o Dr. Rodrigo fala, e nós fizemos um reparo, todos os policiais, civis e militares do Rio Grande do Sul, estão na rua preparados e sob comando. Não tem uma operação que não tenha, no mínimo, um delegado de polícia responsável. Então, nós não nos apresentamos de cara tapada, nós não nos apresentamos sem identificação. Aquele policial que fez uma intervenção num espaço dominado pela bandidagem, ele vai ser identificado. E eu não tenho notícia de alguém ter sido rendido, e deve ser rendido, deve ser algemado, deve ficar na parede, certo? Quem diz o contrário é porque não sabe o que é ser polícia, certo? Ele não precisa ser humilhado. Agora, nós não temos que ter muita mesura com o bandido. Polícia é polícia, tem que ser respeitada. E pelos criminosos vis, ela tem que ser temida. E isso é consenso. E é bom que eu só complementar aqui. São treinados. O Rodrigo falou. Eu gostaria de passar rápido. Depois eu... Não, mas é só complementar aqui do que o segundinho. Todo policial na formação, depois quando ele vai para a tropa, ele segue um protocolo de procedimentos operacionais. Então já ele sabe mais ou menos o que tem que fazer, além de ter comando para fiscalizar. Rodrigo. Não, eu de forma alguma quis dizer que os policiais agiam com o rosto tapado ou não, que eu estou só dando... Né, o que eu estou dizendo assim, o policial ele tem que decidir no calor dos acontecimentos. Sim. Além disso. E muitas vezes ele, não que ele esteja sem comando, mas muitas vezes ele não tem como consultar o superior hierárquico. Né? E aí nós temos que considerar algumas questões que me parecem que são... essenciais, porque isso acaba influenciando até mesmo no ponto de decisão do policial militar que está na rua, e aí que nós estamos falando sobre a decisão de poder abater ou não uma pessoa, né? Que são as questões relacionadas à própria questão salarial, né? A estrutura que a polícia tem. Então, nós não podemos negar que o Estado brasileiro ele não dá a estrutura necessária para o trabalho. O Estado brasileiro tem muitos encargos. E tem muitos resgates a fazer. E, inclusive, trazer todo esse dinheiro de volta para poder melhorar as condições do povo. Tudo bem. Assim, eu não estou querendo... de forma alguma, em momento algum, eu trouxe o debate para a direita ou para a esquerda. Eu não quero... Mas ele faz parte. Eu nem falei nisso. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, existem algumas realidades que elas devem ser sopesadas quando a gente vai decidir colocar na lei, né, que nós vamos excluir a ilicitude de um policial que atira contra uma pessoa. Mas os erros, geralmente, quando ocorrem, são isolados. O próprio fórum aqui, né, ele coloca assim, que existe uma taxa da letalidade policial que são dos policiais que se suicidam. Sim. E que é uma taxa altíssima. Agora, imaginem vocês, né, nós dando poderes para um sujeito que está com esse tipo de problema, para ele poder abater alguma pessoa na rua. Sim. Mas não foi dado licença para matar. Por favor. Nós temos um atendimento de serviço de saúde, a Polícia Civil também tem. Psiquiatras, e quando detectado, as pessoas são retiradas do serviço e são encaminhadas para tratamento, acompanhamento psiquiátrico. Não, é bom, é ótimo o senhor levantar esse tipo de coisa, que é da tônica, que é um risco muito grande. Alguém com a arma na mão, não precisa nem estar trabalhando, com a arma na mão, com um problema de depressão, é um risco extraordinário. Então, assim... que nós não estamos correndo. Exatamente. E aí, o que acontece? Né? Se nós temos esses problemas de depressão, mais uma autorização legal, ou pelo menos as costas quentes,
para que o sujeito se sinta confortável para tomar uma atitude extrema, nós temos que ter cuidado. Né? E... Eu vejo o seguinte, assim, por exemplo, essa excludente de licitude, já voltando na primeira pergunta ali, até o próprio Sérgio Moro se manifestou que ele não está dando uma licença para matar. E se você olhar lá o artigo 23, vai ver que mais ou menos ele colocou aquilo que está escrito ali. Quer dizer, o que é o estado de necessidade? Que é a existência do perigo atual e inevitável, não é mesmo? Mas nós já temos... É a mesma coisa, não tem então, nada que se é a mesma coisa, para que a gente precisava colocar lá o parágrafo segundo? Ele só quis esclarecer como é que seria, para que o policial tivesse a segurança de agir. Se o artigo 23 já prevê excludente de licitude... Não é licença. Se o artigo 23 já prevê excludente de licitude, e se o artigo 121 já prevê o privilégio sobre violência, promoção e tal, para que a gente precisa colocar uma norma que autoriza o sujeito, que exclui ele de responsabilidade? Não é que autoriza, exclui de responsabilidade. Eu vou para o intervalo e daí a gente organiza aqui a conversa. Foi? Estamos cerceando o direito de palavra. Estamos sim. Eu só vou fazer um apontamento final sobre o Wilson Witzel. Para mim, ele é um Rambo frustrado. Voltamos na sequência. Importante. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, programa de debates da RDC TV, sempre a partir das 22 horas. Hoje estamos falando sobre segurança pública, falamos sobre Rio de Janeiro, falamos sobre excludente de licitude, estamos debatendo sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, apresentado pelo governo Bolsonaro, que está em discussão no Congresso Nacional. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E antes de nós prosseguirmos, eu gostaria apenas de trazer a informação de que 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam aos aparelhos auditivos. Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é muito mais moderna e de ponta no mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar, essa nova tecnologia pode lhe auxiliar. Você deve ligar para o número que está aparecendo na sua tela, 3061-7373. Repetindo, 3061-7373, clinicadaaudição.com.br. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com tecnologia de indução magnética é limitado. Muito bem. Estamos voltando. Estávamos no meio do debate. Eu interrompi, cerceando o direito de opinião dos nossos convidados, mas ele já está reposto, Saulo. Estivemos falando. Bueno. A questão que eu queria convidar para focar no nosso... Talvez não tenha ficado claro, mas eu disse ao fim do primeiro bloco que o Witzel é um Rambo frustrado. Só falta ele pegar uma faca e passar assim no rosto. Pois então... É que ele gosta de aparecer com um treinador, sai comemorando. Não sei, eu acho uma coisa assim meio tosca. Na academia de polícia, deixa eu contar um episódio que eu vivenciei, que eu fui professor 10 anos na Cadepol, e aí tinha o filme Tropa de Elite lá, e etc. E o pessoal chegou lá e fez uma camiseta, com faca na caveira e não sei o quê. E eu disse, o que é isso aqui? Não, que a gente é equipe Fúria, que nós somos polícia, não sei o quê. É tudo que eu não quero é isso de um policial. O policial tem que ser técnico, tem que ser discreto, civil muito mais que da Brigada Militar, tem que ouvir as pessoas, entender o seu ambiente onde você está investigando um fato. Quando a gente fazia uma campana, uma diligência, tu tem que ter muita sensibilidade. Tem que agir reconhecendo o outro e ouvindo, muito mais do que falando, porque tu vai falar realmente é na investigação preliminar, no inquérito policial, bem conduzido, que vai levar a uma eventual denúncia depois. Por isso o trabalho da Polícia Militar, que está sempre diligenciando na rua, o trabalho da Polícia Civil, é importante, porque muitas vezes a Polícia Militar tem informações que o civil não tem, e eu respeito isso.
falando do foco do nosso debate, que a gente não pode nunca fugir dessas ideias, o que me preocupa nesse artigo 25 é que, na minha ótica, ele não vai trazer nenhum tipo de benesse. E explico. Para o pessoal de casa que talvez não tenha assim, essa percepção. Tu acha ele inócuo? Inócuo. É ridículo, com todo respeito ao Moro. Porque, assim, primeira crítica que fizeram, não houve um debate com a sociedade e com os oficiais, os policiais civis, militares, com todos. Ele podia dizer, olha, pessoal, vamos fazer um projeto, vamos debater durante uns 6 meses a 1 ano, porque isso aqui é um projeto plurianual, vai mudar daqui a alguns anos, algumas décadas, vamos tentar fazer uma coisa melhor. Ponto e A vírgula. apresentação desse projeto obedeceu à questão política de o Exato. governo dar uma resposta imediata, Mas visto é que ele que foi assim, ó, eleito para quem resolver trabalha, a questão. Ele foi apresentado em 100 dias de governo. Sim, em fevereiro. Nós É a tínhamos... filosofia americana dos 100 primeiros dias, você apresenta os projetos. Nós temos um Código de Processo Penal que vem sendo gestado há muitos anos no Congresso Nacional, nós temos um Código Penal que vem sendo gestado, nós temos uma lei de execução criminal que vem sendo gestada no Congresso Nacional e elas foram simplesmente abandonadas e deixadas de lado. Então, assim, são projetos que tiveram... Já te devolvo a palavra. Por favor, claro. São projetos que tiveram um amplo debate, não só da academia, mas também dos operadores de justiça. Inclusive com manifestação do ministro da Justiça. Mas será que já não está há tanto tempo em debate que mesmo esses projetos novos Não, já são é que tem defasados? alguns segmentos Que nem aquela que história gostam do muito novo de Código debates. Civil, que nem a história Aquela do novo bancada Código de Civil que impunidade, nasceu já né? velho. Não é porque, mas assim, às vezes bancada eles impunidade. são debatidos e são engavetados, né? Com certeza. Então, assim, nós temos certeza. esse movimento, nós temos movimentos cíclicos. Durante determinado momento se debate alguma coisa, alguma matéria, e aí, por interesses, né, esses projetos são engavetados. E foi isso que aconteceu. Então, nós temos um projeto que é um sistema completo, acabado, e que as partes se conversam. O que acontece com reformas pontuais, como o caso do pacote anticrime? Nós vamos fazer colchas de retalhos, ou seja, nós pegamos pontos de determinada legislação e tentamos resolver alguns problemas com uma alteração pontual. Isso faz com que a ideia de sistema processual acabe sendo violada. Só para dar um exemplo de como pensar a legislação tem que ser um macro, tem que ser analisar com calma. Teve uma vez, num debate no Senado, numa CCJ, uma senadora lá estava querendo, não, vamos reduzir a maioridade penal para 16 anos, não sei o que, não sei o que. Tá, e aí alguém lá, um gaiato, levantou a mão só um pouquinho. A senhora sabe que, a partir disso, a senhora vai poder liberar a carteira de motorista por 16 anos, porque a lei fala em inimputável, ou imputável, que ele se pode imputar, que é 18 anos. Ela, eu não sabia, porque tem que pensar o todo, não pode só Tem mexer. uma visão ampla, uma visão Claro, ampla. macrocosmo. Uma visão ampla e sistêmica. Então, assim, ó, por exemplo, por que o governo quis colocar essa ideia? Porque o discurso E do o presidente... voto, doutor? E Sim, o voto mas- aos 16 anos? Eu acho Olha, importante. Eu acho que eu o votei voto, com 16 o anos. voto em relação à carteira de motorista, nós temos que repensar, então. Eu defendo o voto aos 16 anos, eu acho importante. Mas é mais importante Importante para quê? para a Pra quê, conscientização doutor? da cidadania. Para quê? Para as pessoas saberem em quem votar. Porque nós temos que esclarecer. Quanto mais informações, a informação é como desinfetante. Nós já estamos seguimos na história da humanidade, né? Já lá É que assim, ó, eu tenho um bom tempo na reserva e eu estudei, eu tive uma imersão de 3 anos, né? Em escolas jurídicas e de gestão, né? E tenho por hábito ler e ler muito. Às vezes até eu falho porque a gente não chega a gravar. Mas se nós voltarmos lá para trás, sobre o questionamento de um homem, um voto, né? Então, quer dizer, o voto do senhor com todo o seu currículo, né? Com uma visão de mundo, com uma percepção da realidade, que as coisas têm que atuar dentro de um sistema, que nós estamos inseridos dentro do sistema aqui. E toda a sua cultura, nossa aqui, né? De um modo geral, o nosso voto, nós seguimos ainda com um voto, um homem. Mas o senhor gostaria que fosse como era na época do Império? Eu gostaria. Não, mas eu posso gostar, doutor. Sabe qual é o problema hoje? Que nós não podemos mais gostar. Esse é um grande problema. Eu posso gostar e o senhor pode não gostar. Né? Porque dentro da minha análise, né, e vendo a própria composição, especialmente da Câmara Federal e do Senado, que já começa, né? O Senado, a tradição
era ser pessoas experientes, né? Pessoas com idade, que já vivenciaram a realidade, para ser realmente, né, um contrapeso do grito, até porque a concepção arquitetônica, né, do Congresso se dá com a Câmara gritando e o Senado abafando não no sentido Sim, refletindo, mas de alguma forma fruto da experiência, né, fazendo Liberta as demandas do povo e outros centrados nas questões do governo e das Então, eu acho muito triste, né, não chegar numa pessoa semi-alfabetizada, ali não inserida em nada, e ele ajudar a produzir essa composição das casas legislativas. Eu acho que talvez nem sei se nós deveríamos ter a via direta para o presidente, quem sabe os nossos representantes. Então tem muitas coisas. Não, mas aí eu chego o seguinte, por causa disso aí, que o senhor diz assim, mas então se mexer na idade penal, mexe na carteira de motorista. E o voto, como é que nós ficamos? O voto interessa. O albor da juventude, a imaturidade para alguns. Eu acho que é meio complicado esse tipo de coisa. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que é temerário. Então tem que também andar parelho. Desculpe. Não. Minha visão. Não, eu sempre defendo, e falei antes do programa aqui, eu defendo sempre um debate de ideias e não um embate de pessoas. É o que estamos tendo. Exatamente. Eu nunca vou... Não, eu quero dizer que eu gostei muito da sua leonesa e nos identificamos aqui na Nós podemos divergir e é saudável, mas eu vou defender eternamente o seu direito de falar o que o senhor achar adequado, porque é isso que forma uma sociedade plural. Eu defendo a pluralidade, assim como eu sei que o senhor também defende. E o senhor também. Defendo. E o senhor também. Adiante. Essa questão que eu queria falar antes, que é o foco do debate, é a questão do artigo 25. As pessoas em casa, o que nós estamos debatendo? Porque quando uma pessoa comete o que a gente chama de delito, né, tem basicamente 3 elementos, que é o fato típico, que é a descrição que está na norma, na regra. Exemplo, matar alguém. Quando você mata uma pessoa, ela faleceu, você praticou o fato típico. Não quer dizer que a pessoa vai responder penalmente. Temos a segunda fase, que é a fase do ato ilícito, do fato de ser ilícito. E aí é que entra esse debate do 25 do Código Penal Brasileiro, que até o ministro Moro, no seu relato, porque eu costumo ler a justificativa do projeto, o PL 882. Eu gosto de ler o que a pessoa escreveu. E ela botou assim, que esse código dos anos 40, mas essa parte que ele está mexendo é de 84. Foi o Ibrahim Abiakel, na reforma de 34, que mudou isso aqui tudo, do 1º ao 120. Então já começou mal o Moro. Começou mal falando no código que não era o código que ele falou, mas tudo bem. Tem um código de 69 que foi feito e não entrou em vigor, e tem juízes que gostam da parte do cálculo de pena do código de 69, sabia? Mas, em 69 entrou o Código Penal. Entrou o Código Penal Militar. A gente decretou-lei que é isso. E o comum não entrou, e aonde tinha o furto de uso. O furto, que era o camarada pegava um carro aqui, saía, andava, largava no mesmo lugar, não era crime. Mas uma das coisas mais preocupantes desse projeto do ministro Moro é que ele quer assim, que o agente policial de segurança que em conflito armado ou de risco iminente previne injusta agressão. É muito complicado. Porque qual é a visão hoje das academias? O policial vai dar voz de comando, agir com energia, que não é inconstitucional, mas ele vai verificar a situação em loco. Daqui a pouco a pessoa está carregando uma furadeira, carregando um guarda-chuva, então acaba deflagrando. Entendeu? Por isso que eu falo, a primeira arma é o cérebro, a última é a arma de fogo. Jorge, antes de ir para o intervalo. De novo. Não, mas importante colocação que teve, mas todo policial, ele já é preparado para aquele segmento que ele vai exercer. O policial civil na parte de investigação. O policial ostensivo, nós temos a característica do policial de proximidade, que é aquele policial que vai lá atender a comunidade, mas temos também aquele do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, que é para outra situação. E não colocar esse homem no policiamento comunitário não vai dar certo. Esse homem está preparado para enfrentar situações de risco. Conflito, entende? Esse é o preparo dele. O outro não. A mesma coisa acontece com o exército. O outro não, exato. Então, esse policial, às vezes, comunitário, ele pode errar. Pode, porque ele não está. Então, tem esse preparo especial que tem o homem da contenção. Então, por isso que é muito importante colocar isso. Quando existem as operações especiais em locais de extremos, de perigo extremo, o pessoal vai preparado. E se receber, dispara ir lá no Rio, aqui no
Porto Alegre também, já entrincheirado, atacaram uns policiais e mataram. Esse pessoal tem armas potentes, tem granadas, né? Porque são tudo artefatos de guerra. É o que eu já falei, o Rio de Janeiro lá é uma guerra, e essa guerra está sendo exportada para os outros estados. Verdade. Aqui já encontramos 27, parece que é 27 AK nas mãos do... AK-47 russo? AK-47 russo nas mãos das facções aqui. Quer dizer, e eles estão exportando. Como enfrentar essas facções? Como enfrentar essa facção? Um dia eu estava assistindo um documentário. Asfixiando economicamente. Não, esse é um, mas o outro é enquadrar como terrorismo. Eu enquadraria. Eu digo isso aí porque num documentário do Texas, eles estavam enfrentando as gangues de moto lá, tudo com armas. Lá tem aquela arma que é permitida para o cidadão e aquela arma que é de guerra mesmo. Mas então, quase todas são de guerra. Não, mas eles tem um limite lá. Daí, as facções tudo empoderadas de armas. Fizeram o quê? Começaram a declarar esse tipo, o uso desse arma como terrorista e afronta a lei de segurança nacional. Conseguiram reduzir o empoderamento criminoso. Aqui no Rio de Janeiro, esses fuzis que eram apenas usados para proteger pontos de droga, são usados em assaltos comuns, em quadrilhas, em assalto a banco. Controle de fronteira. O controle de fronteira, falta uma polícia de fronteira. Nós não temos uma polícia de fronteira. O único país do mundo que não tem uma polícia de fronteira. Senhores, nós temos que ir para o intervalo, o programa passa voando. Passa mesmo. E vamos voltar para uma rodada final e continuem na nossa audiência. Muito bem, senhores, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais. Estamos debatendo sobre segurança pública hoje. Nós já estamos indo para o bloco final, que só tem 7 minutos, portanto, com 4 convidados, cada um vai falar uma vez, vai dar 7 minutos, com certeza. Eu vou tentar, só no ouvido aqui, meio que distribuir bem o tema. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo. Vamos lá. Bom, para finalizar aqui, eu acho que eu vou fazer uma abordagem geral em relação ao pacote anticrime, que me parece que a solução não é restringir, não é diminuir as questões de direitos e garantias. Eu acho que existem outras perspectivas que podem ser trabalhadas para a gente melhorar um pouco essa questão da segurança pública, e uma delas é a gente zerar o déficit prisional. Não adianta isso requer investimentos que não existem no momento, e o fundo penitenciário sempre é contingenciado. E, vamos lá, desse governo aqui, as despesas do fundo estão sendo mal pagas. Proporcional ao orçamento. Eu sei que existe uma crise, eu sempre falo nela, mas segurança, na minha opinião, não pode ser cortada. Se a gente quer prender mais, a gente tem que criar as vagas nos estabelecimentos prisionais para que a gente consiga, pelo menos, suprir essas necessidades. Né? Porque assim, existe uma estrutura extremamente defasada e as organizações criminosas, as facções, elas se alimentam desse caos estabelecido pelo Estado. Então, não adianta nós estabelecermos medidas anticrime, que é um nome bonito, que qualquer pessoa vai ser a favor de um pacote anticrime. Ninguém quer crime, né? Aquela história, eu sou a favor da lei da gravidade, contra o câncer e a favor também de medidas contra o crime. Isso aí. E resolver o problema do déficit penitenciário me parece que é uma medida urgente, premente, antes mesmo da gente querer encarcerar ainda mais, nós já somos um dos países que mais encarceram no mundo, nós temos que resolver o problema do déficit penitenciário. Muito bem. O encarceramento, doutor Rodrigo, ele decorre do aumento do crime. E mais, tem cidades do interior que não querem presídio. Presídio tem que ter em todas as cidades. Por quê? Porque aí vai acompanhar o menino, aquele que já começa fazendo arte, da arte mais pesada, ele vai para pequenos delitos, então a comunidade tem que começar a se responsabilizar pelo aquilo que ela produz. Então não tem que prefeito dizer, não sei por que diz, e por que as autoridades aceitam que eu não quero presídio. Presídio tem que ter... Posso dar uma razão que os prefeitos costumam falar e eu já ouvi várias vezes? E daí o senhor contesta esse argumento rapidamente. É de que quando é construído um presídio, é atraído, como a lógica não é essa, que é a correta, de cada cidade ter o seu presídio, cuidar dos seus próprios criminosos,
como se constrói o presídio, vem criminosos de outras áreas, também vem todo um público e uma série de problemas sociais E aumenta o crime que local. acabam Aumentando levando o ao crime. aumento de problemas da cidade que não são respondidos com aumento de recursos para o município. E fora a lidar com esses saidinha problemas. que dão lá. É daí, algo que eu né? ouço frequentemente. Nelson. Mas nós temos que entender que nós temos que dividir o bônus e o ônus. Pequenas cadeias São concordo. mais e que eu integradas com o eficazes. empresariado, integradas com a comunidade local. Sim, o que tem que fomentar ter, a não, comunidade. Não que é tem- justo o que- tu aumentar o cinturão. Por segundo, é bom que se frise, essas medidas foram encaminhadas, né? E nós sabemos que às vezes quebra a lógica da técnica de elaboração legislativa, que tem toda uma sistemática, mas como está envolvendo, né, algo que já tinha sintomas de que seria desidratado, então quanto mais se coloca, até porque realmente eu acompanho o Marimon, acompanho a todos, de que isso não precisava. Como é que nós vamos interceder numa lei substantiva de como deverá ser o juízo condenatório ou absolutório de um juiz? Então aqui peca. E eu queria agradecer muito, eu tive um grande prazer em conhecer essas pessoas e pessoalmente a ti. Obrigado, né? Coronel. E agradecer a paciência e dizer uma coisa. Um dia alguém vai gravar, vai tornar públicos os intervalos. Eu espero que não, porque os maiores Sempre são prejudicados, profícuos. porque os convidados muitas vezes acabam falando o que não devem no intervalo. Não, mas não foi o nosso caso Não aqui, foi né? o caso de hoje. Foi Mas às brilhante vezes aí o nosso acontece. intervalo. Obrigado, Guilherme. Saulo, Para sempre. obrigado. Agradecendo mais uma vez a estar nesse programa, estar na companhia de pessoas tão qualificadas e inteligentes. Eu gostaria de, só para encerrar, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que legislação não torna a sociedade melhor. Aumentar as penas, entupir as cadeias mais do que já estão entupidas não vai resolver. O problema precisa da sociedade, precisa do empresariado, precisa do governo, numa busca a longo prazo para uma repactuação social que ainda estamos cada vez mais divididos. Durkheim, um filósofo francês do século XIX, diria que estamos quase numa anomia social, que é uma perda de valores e de ideias. É preciso que as pessoas tenham em mente que todos aqui pertencem a uma comunidade, só que é grande, que é o Brasil, e que precisamos cuidar de todos. E não vai funcionar fazendo uma segregação ou fazendo um acréscimo de regime penitenciário ou outras regras que vocês nem chegaram a ver nesse debate, que são preocupantes, porque não tem como fazer o que o ministro Moro propôs aqui, é inviável. Nós voltaremos a falar sobre outros aspectos. Mas aqui em Bute é organização criminosa, né? Sim, eu vi. Vê-se em Bute que não tem legislação. Eu vi. Coronel Jorge, para encerrar. Eu sou a favor dessa lei anticrime, né? É lógico que concordo com os senhores que tem que ser debatido com a sociedade melhor, mas eu acho que o Moro, na missão dele de querer resolver logo o problema, ele trouxe isso aqui para ser aprovado, como tem as medidas anticorrupção. O que eu quero dizer é o seguinte, é que os poderes estão desacreditados, nossos poderes. O sistema de justiça criminal está falido. O sistema de justiça criminal nosso, que começa na polícia, está totalmente sucateada, a polícia desvalorizada, enfraquecida na autoridade. Nós temos o segundo segmento, que é o judicial, que só 2% da população acredita na eficiência do judiciário. Quer dizer, e nós temos que, na terceiro segmento, que é a execução penal, né, que não cumprem a LEP, e a execução penal é a maior fonte de criminalidade que nós temos, não porque prende pouco ou prende mal, ou porque estão as cadeias cheias, não. Porque não se cumpre a finalidade da pena, que é coibir, a finalidade da pena é coibir o crime. Como Ressocializar. também... ressocializar é o objetivo. É o que é da execução penal. Os dois não são cumpridos. E outra coisa, os presídios no interior, lógico que o pessoal não vai querer, porque tem a saidinha, tem tudo, então o crime aumenta na comunidade. O que deve ter, sim, no interior, eu defendo, o Azapac, que é um presídio pequeno, pouca gente que é para o trabalho. A pessoa vai para lá para trabalhar. E daí tem o outro presídio, que é o Supermax, lá para os líderes, né? E os presídios intermediários daí para tentar recuperar a pessoa.
Porque eu acho que quem quer se recuperar do jeito que está não vai se recuperar. Ele vai ser soldado da facção. Né? Então não tem. Então esse sistema de justiça criminal, que o professor até nós comentamos antes, tem que ser formatado, tem que ser organizado, estruturado, porque só fazer lei não adianta também, né? Só fazer lei não adianta. Então, muito obrigado, agradeço a vocês, aprendi bastante hoje, tá? Graças. Uma das coisas ruins do programa é ter que cortar os convidados, porque quando estão falando sobre assuntos que são do nosso interesse, nós temos que respeitar os horários do programa, mas nós vamos ter a oportunidade de reunir esta bancada novamente para discutir sobre segurança pública. Eu gostaria de agradecer aqui a audiência. Tarso Antônio Marcadella, na escuta aqui em Calorai, em Sydney, na Austrália. Parabéns pela análise sobre o cenário... Colorai, Sydney, na Austrália, audiência internacional aí do programa. Vocês podem assistir o programa em qualquer lugar do mundo. Parabéns pela análise sobre o cenário de violência e de crime organizado contra instituições policiais. E um abraço ao amigo, professor e coronel Jorge Bengochea. Obrigado. Obrigado. Lá da Austrália. Obrigado. E eu encerro o programa de hoje mandando um beijo e o meu especial parabéns para minha namorada Fernanda, que está de aniversário. Meu amor, muitos anos de vida, felicidades. Encerramos por aqui. Boa noite e até mais. Os cumprimentos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.